Flash Reverso não é apenas o maior inimigo do Flash, como também um dos vilões mais importantes para o universo DC, com aparições em sagas grandiosas como Flashpoint, animações e sendo um personagem essencial para a série da CW The Flash. E hoje a gente vai trazer aqui um resumo para vocês da história desse personagem, os seus auges e quedas durante a sua história na DC. Então é aquela coisa, já deixa o seu bate-like e também deixa o seu bate-comentário aqui, que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, então só deixa o seu comentário aqui se você conhece Flash Reverso e gosta das histórias dele. E pessoal, antes da gente se aprofundar aqui mais a fundo na história do Flash Reverso, vale a pena citar que ele é um personagem que lida constantemente aí com viagem no tempo, então vai envolver aqui muitos paradoxos do tempo. E isso é essencial aqui para a história desse personagem e que todos os roteiristas que passaram e que escreveram na história dele se aproveitarem muito disso. O vilão apareceu pela primeira vez em 1963. Na revista do Flash número 139, criado por John Byrne e Carmine Infantino. Na sua primeira aparição, a história começa com o Flash Barry Allen doando um dos seus uniformes para uma cápsula do tempo, que seria colocado no satélite e só voltaria para ser aberto no século 25. Nessa cápsula, também foi colocado um relógio atômico, e um cientista amigo do Barry investiga-o e percebe que o tempo vai transformá-lo em uma bomba atômica que vai explodir no futuro. Ele avisa isso para o Flash, que utiliza a esteira cósmica para viajar para o futuro. Enquanto isso, no século 25, Eobard Thawne, um gênio do crime conhecido como Professor Zoom, que tinha uma admiração e um ódio enorme pelo herói do século 20 chamado Flash, acha a cápsula do tempo e rouba o traje do Flash que estava dentro da cápsula. Usando a tecnologia do futuro, ele consegue alterar as moléculas do traje para darem superpoderes para ele. Além disso, ele tinge o traje com as cores inversas e começa a se denominar Flash Reverso, o criminoso mais rápido que existe. E ele usa os seus poderes para realizar diversos roubos. E o principal foram as famosas esculturas de Kirby. E aí, logo que o Flash chega nesse futuro, ele se depara com vários jornais falando que o Flash é um criminoso. E aí, depois, ao longo da história, ele vai juntando os pontos e vê que alguém pegou o seu traje lá daquela cápsula do tempo. Ele e o Eobard se confrontam, e nessa primeira luta, o vilão se gaba por ser mais rápido e fica chamando o Flash de lento. Depois disso, usando seus conhecimentos científicos, o Barry percebe que, se causar a vibração certa, poderia retirar a super velocidade do Eobard. E o distraindo numa corrida, o Flash consegue agarrar o vilão e retirar a sua super velocidade, e depois o prende. Quanto ao relógio atômico, o Flash consegue achar ele e prevenir a explosão. E essa foi a primeira, então, aparição do Flash Reverso, e foi um grande sucesso na época. E a partir daí o personagem ia aparecer em diversos momentos ali na Era de Prata do Flash. Após essa aparição, o Flash Reverso voltou em The Flash número 147. Nela, o Eobard escapa da prisão e começa a ficar obcecado em conseguir a super velocidade de novo. Foi usando seus conhecimentos científicos que ele descobriu um novo elemento, chamado Z, que consegue super velocidade quando ele usa um medalhão com um elemento dentro. Porém, por ser muito estável, seus poderes duraram apenas um breve período. Querendo corrigir isso, o Flash Reverso contacta através de uma imagem astral dele atravessando o tempo, outro vilão do Flash, Al Desmond, também conhecido como Senhor Elemento. Ele é um dos maiores especialistas em química da história, e o Eobard o forçou a misturar uma substância radioativa que enviou o corpo do Flash Reverso para o passado. E lá, ele forçou o Desmond a voltar a ser um supercriminoso para roubar os componentes necessários para estabilizar o elemento Z. O Flash falha em impedir isso, mas o Eobard consegue estabilizar o colar e usa a esteira cósmica para voltar à sua época. Usando seus novos poderes, o Flash Reverso tenta tomar o controle do governo, ameaçando que se não fizer o que ele manda, ele vai libertar todos os criminosos mais perigosos do mundo. Porém, o Barry consegue seguir ele e depois de uma luta tensa, ele consegue retirar o amuleto com o elemento Z do Eobard. Assim, o vilão acaba novamente na prisão. E galera, dá pra ver que vai ter meio que uma fórmula batida aqui nessas histórias do Flash Reverso no começo. O vilão, de alguma forma, ele voltava lá do século 25, reviu seus poderes, mas aí o Flash ia lá e conseguia tirar os poderes dele de novo, e ele acabava preso. E isso era algo comum lá nas histórias da Era de Prata, que não tinham tanta complexidade nem tantas reviravoltas no roteiro. Aquela coisa, do ódio do Flash Reverso e dos grandes dramas entre eles, a isso acontecer mais pra frente. Continuando com a Era de Prata, em The Flash número 153, o Eobard, na prisão, começou a estudar sobre a ultravelocidade com o objetivo de recuperar os seus poderes de novo. Até que ele consegue desenvolver uma radiação
que o alternou e o permitiu ler e controlar mentes. Quando ele passa por uma reavaliação social para analisar se ele poderia retornar para a sociedade, o Eobard já havia manipulado a máquina, queria aplicar o teste, e aí ele acaba passando com a pontuação mais alta e sai da prisão. Foi então que o Flash Reverso construiu a sua própria esteira cósmica e conseguiu recuperar os seus poderes de velocidade usando a sua ciência. Ele viaja imediatamente para o século XX, querendo testar a sua nova radiação maligna e um alvo bem específico. Ele queria ver como o Al Desmond, o Senhor Elemento, ficaria sob efeito dessa radiação. Depois fica aparecendo que o Senhor Elemento foi controlado pelo Flash Reverso, mas ele tinha um plano B, e é esse vilão que salva o Flash. O Eobard fica em choque com a traição, e aproveitando esse momento, o Barry usa toda a sua velocidade para dar um super soco que nocauteia o Flash Reverso na hora. Depois disso, o Flash usou a esteira cósmica para ir para o futuro e jogar o Reverso na porta dos policiais futuristas. Foi nessa história aqui do Flash Reverso que talvez a gente tenha tido a ideia aquela primordial do aquele super soco lá da massa infinita do Flash. E com o passar dessas edições, o Flash Reverso ia acumulando cada vez mais popularidade e se tornando o arqui-inimigo número 1 do Flash. E agora a gente vai ver o papel fundamental dele também no arco, que teve do casamento do Flash. Na edição número 165, o Eobard foi colocado numa prisão cercada por radiação impenetrável. Porém, a radiação na cela acabou alimentando os poderes mentais que o Reverso tinha adquirido na história anterior, e ele utiliza isso para tocar de lugar com Barry Allen no século XX, que estava prestes a se casar. Aproveitando a oportunidade única de se passar pelo seu maior inimigo e usando seu conhecimento de ciência, o Eobard modificou o barbeador elétrico do Barry para um modificador de aparências, que fez ele ter a mesma aparência do Barry. Veja só. Enquanto isso, o Barry se encontrava preso na cela radioativa do Eobard, mas ele consegue escapar da cela utilizando a energia do seu anel. Entendendo o que estava acontecendo, o Barry volta no tempo para o dia do seu próprio casamento e, no maior estilo novela das 8, o Barry consegue interromper o casamento. Nisso, os dois entram num enorme confronto em alta velocidade. No final, o Barry consegue derrotar o Zoom e chama as autoridades do futuro, que o levam de volta para a prisão. E essa história aí do casamento aí foi um enorme sucesso na época. Foi um dos maiores sucessos do Flash aí na Era de Prata. Mas enfim, esse período então teve muitas histórias impactantes, mas ainda tinha aquele tom, digamos, mais infantil. Contudo, isso começou a mudar para todos os títulos ali da DC, inclusive até o Batman, no finalzinho da década de 70. Só que antes também vale mencionar, a participação do Flash Reverso na Sociedade Secreta dos Supervilões. Em 76, Gary Conway, o co-criador do Justiceiro, foi chamado para escrever um quadrinho cujos protagonistas seriam supervilões. Foi então que foi criada a Sociedade Secreta dos Supervilões, que é meio que uma espécie de versão da Era de Prata do que seria no futuro a Legião do Mal. O Flash Reverso foi recrutado por ter experiência com tecnologia do futuro. Muitas dessas histórias, então, da sociedade envolviam eles viajando entre universos e lidando contra os grupos de vilões. E todas essas histórias que a gente acompanhou isoladas aí do Flash Reverso, elas culminaram então numa grande história aí até o momento do Flash Reverso, que foi dele acumulando então esse ódio, essa rivalidade contra o Barry Allen, e ele querer então descontar isso na pessoa que ele mais ama, a Iris West. Isso gerou uma das sagas aí mais importantes da DC nessa década. Essa saga foi escrita por Cary Bates e foi publicada em 79 e dividida em 11 edições. A saga começa com Barry tendo problemas no casamento, pois ele está ocupado demais sendo o Flash. Porém, os dois já planejavam ter o seu primeiro filho. A Iris é convidada para um baile à máscara, e ela foi fantasiada de Batgirl. Tudo estava bem na festa, até que a Iris é encontrada morta, na mesma sala que o assassino foragido Clive York. Todas as evidências apontam para ele, e o Flash pega a Iris nos seus braços e desaba em dor. Depois desses eventos, não acreditando que o Clive tenha sido o verdadeiro assassino, o Barry começa a investigar até que o Zoom aparece para ele, e diz que ele sabe a verdadeira identidade do assassino da Iris. Isso leva o Flash a entrar em uma perseguição com ele ao redor do mundo. E Eobard acaba conseguindo colocar botas de metal pesado no Flash, que o faz afundar até o núcleo da Terra. O Flash, ele consegue escapar dessa armadilha bem ardilosa do Flash Reverso. E aí ele tem a ideia de viajar até o século 25 para ver se ele consegue alguma tecnologia que possa ajudar então ele a descobrir o verdadeiro assassino da sua esposa. Enquanto o Flash está no futuro, o Flash Reverso começa a se passar pelo Flash de novo. E aí ele tem uma briga com Lanterna Verde. No futuro, o Barry tenta várias coisas e até enfrenta um ser robótico de lá para ganhar respostas, mas não consegue descobrir quem matou a Iris. O Barry então deduz que tinha sido o Eobard, porque só alguém com super velocidade
conseguiria matar ela e não ser visto. Então, ele volta para o presente para confrontar o Flash Reverso. O vilão revela que foi ele quem matou a Iris, que na verdade, um dia antes da festa fantasia, ele tinha revelado para ela que ele estava apaixonado pela Iris e que daria 24 horas para ela decidir se vai ficar com ele e abandonar o Barry. Só que quando ele foi confrontar ela na festa fantasia, a Iris deu um tapa na cara dele e revelou que mesmo sem o Barry, ela nunca ficaria com alguém tão nojento e horrível como o Flash Reverso. Isso enche ele de ódio. O vilão levou ela para a sala que o Clive estava escondido e usa sua super velocidade para causar uma vibração e destruir o crânio dela, no que ele chamou de uma última dança. Isso faz o Flash ficar extremamente nervoso, e a luta entre ele e o Flash Reverso nessa HQ é uma das mais importantes do vilão. Com eles correndo tão rápido e percorrendo oceanos, e no final, o Flash consegue prender o Eobard em uma prisão extradimensional, impossível de se escapar. A última cena dessa saga é o Barry conversando com a Iris no túmulo dela, e lamentando tudo o que aconteceu. E aí vocês já puderam ver que essa saga, esse mini arco do Flash, já é bem diferente de outras histórias da Era de Prata. E aí começa já a mostrar aquele tom mais trágico e maduro que estava acontecendo ali na DC anos 70 e 80. E essa saga, então, da morte da Iris West e também a participação do Flash Reverso aqui, dá para dizer que é um grande auge aqui do personagem. E tudo isso, então, vai nos levar a uma história lançada em 83, que tem a morte do Flash Reverso. Uma delas. A história da morte do Flash Reverso aconteceu entre as edições 323 e 325 do Flash. Ela começa com Eobard conseguindo escapar da prisão dimensional que ele estava. O vilão usa seus poderes de vibração, e então, com todo o ódio que ele guardou durante anos que foi preso, ele decide ir atrás do Barry para uma última vingança. Enquanto isso, o Barry tinha conseguido superar a morte da Iris e se apaixonou por Fiona Webb, com quem ele pretendia se casar em breve. Mas, ao receber uma mensagem do Eobard no Museu do Flash, pedindo para que ele se encontrasse na antiga casa que ele morava com a Iris, lá, eles se confrontam mais uma vez. O Eobard revela que pretende matar Fiona antes do casamento dela com o Barry, porque o Flash não merece ser feliz e ter amor. Ao ouvir isso, o herói fica desesperado e começa uma luta e a corrida contra o vilão para tentar salvar a sua amada. A batalha é épica, até que o Eobard estava quase se aproximando para matar a Fiona. E é então que, correndo mais rápido do que jamais correu, o Barry usa sua super velocidade para quebrar o pescoço e matar o Flash Reverso. O Barry ele fica horrorizado por ter matado seu maior inimigo, mas ele não poderia deixar o que aconteceu com a Iris se repetir novamente. E assim a gente tem aí a primeira morte do Flash Reverso. E eu tô falando da primeira porque, de novo, ele é o vilão dos paradoxos, então, de alguma forma, ele sempre acaba voltando. E ao longo de todas essas primeiras histórias, ele teve sagas importantes ali com o Flash e já tinha se tornado o vilão número 1 ali do personagem. E também um dos melhores também da DC. E aí agora a gente pula para anos depois, quando o Barry ele já tinha morrido lá no incidente do Crise nas Infinitas Terras. E agora que era o Wally West que era o novo Flash. Daí então os roteiristas pensaram numa forma de trazer então o Flash Reverso de volta. E aí que a gente tem uma nova versão, digamos aí, da origem do Flash Reverso. Escrita por Mark Waid em 93, no mini arco O Retorno do Flash Reverso, a história do Eobard tem um retcon para dar mais ênfase na obsessão dele pelo Flash. É revelado que ele admirava muito o herói do século XX, conhecido como Flash. Tanto que faz várias cirurgias para ter a aparência igual à do Barry. Ele também fez vários estudos sobre a força de aceleração e conseguiu replicar o acidente que deu poderes ao herói. Tendo acesso à força de aceleração, o Zoom encontrou uma esteira cósmica em uma loja antiga. Só que pela esteira ser bem antiga, ele acabou errando a era e chegou quando o Barry já estava morto. O Eobard descobre isso visitando o Museu do Flash, e também que ele está destinado a se tornar o maior inimigo do Flash, o Flash Reverso. E isso faz ele ficar malucão. E por conta de descobrir tudo isso, ele realmente fica muito maluco e ele começa a achar que ele realmente é o Barry, que ele tem que assumir o lugar dele. Inclusive, ele até aparece na casa do Wally na véspera de Natal, se passando por ser o Barry. E por ele ser muito igual e ter a força de aceleração, o Wally realmente ele fica convencido que o seu velho amigo voltou. Durante um tempo, ocorreu tudo bem com os dois, patrulhando a cidade Central e Keystone. E também ajudando o Jay Garrick. Tava tudo indo normal, até o Eobard começar a revelar cada vez mais a sua loucura. Durante uma batalha com a organização criminosa Combine, um agente dela começa a se gabar por ter matado o Flash, depois de ter atacado o Wally. E isso deixa o Eobard furioso. Ele começa a espancar o agente repetidamente, gritando:
eu sou o Flash. E isso faz o Wally suspeitar que aquele não é o Barry de verdade. Após isso, o Wally investiga mais esse suposto Barry e consegue descobrir a identidade do vilão. Nisso, o Wally confronta o Zoom no Museu do Flash, que se revela e até utiliza o seu uniforme amarelo clássico. Numa jogada inteligente, o Wally consegue enganar o Eobard ao fazer ele usar a esteira cósmica de novo, fazendo ele voltar para sua própria época e assim perdendo os poderes e as memórias dessa viagem no processo. Mas ele ainda fica com um profundo ódio por Barry Allen. E essa história aqui já mostra uma completa mudança em relação lá ao Flash Reverso que a gente viu na Era de Prata. Não tornando ele só um criminoso comum, mas alguém que realmente tem um ódio assim gigante pelo Barry e que a vida dele inteira tá focada nele. E pessoal, antes da gente continuar falando aqui do Eobard nos quadrinhos, vale uma citação para outros personagens que também pode ser dito que sejam o Flash Reverso. Bom, para começar lá atrás, temos o personagem rival do Flash criado em 41, na Flash Comics. O nome dele é Edward Clarice, um professor universitário que foi um velocista inimigo do primeiro Flash, Jay Garrick. Ele acreditava que tinha recriado a fórmula que dava super velocidade para o Jay e se tornou seu arqui-inimigo. O personagem nunca usou o nome Flash Reverso oficialmente, mas todo o conceito do personagem é a base para o Flash Reverso. O Wally West também ganhou sua versão de Flash Reverso para suas histórias. Chamado apenas de Zoom Hunter, Solomon foi criado por Geoff Johns e teve a sua estreia em Flash Secret Files número 3. Ele era um amigo do Wally West, mas após perder o movimento das pernas em um acidente, ele pede para o Wally voltar no tempo para salvar ele, mas o Wally recusou por não querer alterar a linha do tempo. Então Hunter tenta usar a esteira cósmica por si mesmo, mas acabou criando um acidente que deu a ele poderes de manipulação temporal. Ele tornou sua obsessão descontar o seu ódio no Wally, para ele se tornar um herói melhor, e assim ele se tornou o Zoom. Um dos feitos mais assustadores dele foi ter matado a esposa do Wally grávida de gêmeos. E eu já falei o nome do homem ali, mas o Geoff Johns então teve uma parte importantíssima aí na reformulação do Flash Reverso nos próximos anos. Nos anos 2000, o personagem ele nunca voltou de fato, e aí ele realmente teve uma queda bem brusca porque ele não ocasionou grandes sagas ou grandes momentos. Talvez aí, digamos, foi o ponto mais baixo aí do vilão, até que em 2011 o Geoff Johns, então, reformulou o personagem por completo. E em 2011, na edição 8 da HQ do Flash, ele teve uma história totalmente focada na origem do vilão. A história dele começa no século 25, e na verdade, pessoal, ele não nasceu, e sim, ele foi projetado geneticamente pelos seus pais. E o Bart foi projetado para ser inteligente e ter uma aparência única. No entanto, ao crescer, ele se mostrou muito antissocial, e por isso, eles tiveram um outro filho, chamado Robert Thawne. Porém, a relação deles era muito complicada, devido aos acessos de raiva do Eobard. O tempo foi passando, e por causa da sua relação com seu irmão, o Eobard perdeu tempo nos próprios estudos e não conseguiu uma vaga para estudar a força de aceleração no Museu do Flash. Com isso, ele até tentou estudar a força de aceleração sozinho, mas a sua pesquisa era ilegal, e ele foi pego pelo Robert, que virou um oficial da polícia da ciência. E aí que entra um exemplo aí do paradoxo do Flash Reverso, pois uma versão futura do Eobard volta no tempo e impede o seu irmão de nascer, assim garantindo que ele se concentre nos estudos e seja admitido na academia do Museu do Flash. Nisso ele ganha tanta admiração dos seus colegas que começam a apelidar ele de Professor Zoom. Porém, a pesquisa dele, com a força de aceleração, foi um fracasso de novo. Preocupados com a obsessão do Eobard, os pais dele usaram a influência deles para acabar fechando o Museu do Flash. E mais uma vez, para garantir a sua própria existência, o Flash Reverso do futuro viaja no tempo e mata seus próprios pais quando o Eobard ainda era criança. Isso faz com que ele cresça com uma fixação em um certo super-herói do século XXI chamado Flash. Eu falei lá no começo do vídeo que realmente fazer essas viagens no tempo tornam as histórias mais complexas e complicadas de entender. E aqui a gente vê que o Flash Reverso ele só se tornou Flash Reverso por causa dele. E ele só se tornou vilão porque ele é o Flash Reverso, então é um ciclo aí que não acaba nunca. Foi com essa, então, revitalização aí do personagem pelo Geoff Johns, que o Flash Reverso voltou a ganhar um pouco mais de popularidade. E claro, ele ganhar muito mais quando tivesse a próxima saga aí que a gente vai falar. O Flash Reverso, inclusive, ele ganha uma participação no tie-in, de uma saga do Lanterna Verde, que foi A Noite Mais Densa. Isso foi em 2009, que foi lançado esse tie-in da Noite Mais Densa focada no Flash, em que um cadáver do Eobard é ressuscitado por um anel do poder e faz dele um membro da tropa dos Lanternas Negros. E ele imediatamente vai atrás do Flash para se alimentar de suas emoções. Ele até consegue transformar em versões de Dark Flash o Kid Flash e o Solovar, para depois enfrentar o Barry, o Wally
e o Sandwalker ao mesmo tempo. Mas durante a luta, o Zoom é congelado aí por uma das granadas do Capitão Frio que estava ajudando os velocistas. E a seguir a gente entra aí numa das sagas mais importantes aí da história do Flash, que foi a HQ, né, do Flash Renascido, escrita pelo Geoff Johns. A saga pretendia trazer o Barry Allen e o Flash Reverso de volta. Um pequeno resumo aqui da saga até aqui. Novamente, o Flash Reverso do futuro consegue manipular o tempo para garantir que ele mesmo seja ressuscitado. Vendo que o Barry tinha morrido e salvado todo mundo em Crise das Infinitas Terras, ele se consumiu por ódio e não poderia deixar o seu maior inimigo ter uma morte heróica desse jeito. Então, ele cria a força de aceleração negativa, que é uma energia cinética capaz de corromper a força de aceleração. Assim, ele consegue resgatar a consciência do Barry Allen, fazendo ele voltar à vida na Terra principal. Mas ele também usou isso para criar uma versão distorcida do Barry, chamada de Dark Flash, e qualquer velocista que tocar nele irá morrer. Se vocês acham que o Flash Reverso ele ficou apelão aqui nessa história, espero pra ouvir como é que ele fica no final dela. Com toda essa confusão, o Barry e outros velocistas acabam confrontando o Eobard dentro da própria força da aceleração. Porém, essa força de aceleração negativa era muito forte para ser derrotada em confronto direto. Então, o vilão, percebendo que estar na força de aceleração está afetando o envelhecimento da família Flash, começa a se orgulhar e se gabar por ser o responsável por cada tragédia na vida do Barry. Ele revela a capacidade de sua força de aceleração negativa, de permitir que ele altere o tempo, e revela que ele pretende voltar no tempo para matar Iris novamente. Só que agora, antes dela conhecer o Barry, tirando qualquer memória dela da existência para ele. E é aí que o Wally manda o Barry correr mais rápido do que ele já correu na vida, e persegue o Eobard pelo tempo. Barry consegue pegar o Flash Reverso e, com a ajuda de um dispositivo criado pelo Jay Garrick, eles conseguem separar o Eobard da força de aceleração negativa. E é após isso que o Eobard agora ele acaba virando essa entidade que fica indo pelo fluxo temporal da DC, garantindo que ele exista aí independente do universo onde ele está. E é a partir disso e refletindo em tudo que ele passou até o momento que aí o Flash Reverso ele garante que o objetivo da vida dele vai ser tornar a vida do Barry um inferno. Ele começa a viajar no tempo e afetar a vida do Barry criança diversas vezes, como derrubar-lhe da escada, abrir a porta para o cachorro fugir e até impedir o melhor amigo do Barry na infância de existir. Mas nunca era suficiente para acabar com o ódio do Eobard. Ele pensou em matar o Barry criança, mas percebeu que sem o Flash ele não existiria. Então, ele decide cometer o ato que marcaria o Barry Allen para sempre. Ele mata Nora Allen, a mãe do Barry, em um dia que ele não estava em casa, e isso acabou incriminando o pai do Barry. E foram esses novos eventos aí, né, da reformulação do Geoff Johns, que abriu espaço aí para, digamos, a saga mais importante que muita gente lembra, né, da presença do Flash Reverso. Que em 2011, a DC queria resetar o seu universo, e foi então que, se aproveitando da habilidade do Flash de lidar com viagem no tempo, foi lançada a saga Flashpoint, Ponto de Ignição, escrita pelo mesmo Geoff Johns. Muita gente a conhece, e essa é uma saga que conta a história de como o Barry tentou voltar no tempo para impedir o assassinato da sua mãe, e isso acabou alterando completamente a linha do tempo no universo DC. E pessoal, o Flashpoint é uma saga tão extensa e cheia de tie-ins que aí realmente a gente não pode focar nela como um todo, né? Como esse aqui é um vídeo de auge e queda do Flash Reverso, vou muito mais focar aqui no que aconteceu em relação a ele nessa saga, e por que ele está inserido aqui. Investigando essa realidade nova em que se encontrava, o Barry presume que foi o Eobard que voltou no tempo e fez o mundo ficar assim. Ele inclusive vai atrás da ajuda do Batman Thomas Wayne para recuperar os seus poderes e poder ir impedir o Flash Reverso. Na parte final da história, que é o que realmente importa pro Flash Reverso, quando tá rolando uma batalha mortal entre as Amazonas e o Reino de Atlântida, o Barry descobre a verdade. Ele encontra o vilão, e eles começam a lutar, e o Eobard revela que, na verdade, o culpado por toda aquela confusão foi o próprio Barry, quando ele tentou voltar no tempo para salvar a sua mãe e criou essa linha do tempo distópica. Flash Reverso espanca aqui o Flash nessa luta, enquanto ele se gaba por ter vencido, por ter quebrado tanto o herói, matando a mãe dele, que fez o Flash mudar a realidade de todos que ele conheceu em benefício próprio. Porém, é em meio a esse discurso que o Batman Thomas Wayne mata o Flash Reverso, atravessando uma espada no seu peito. E aparentemente, o vilão morre ali mesmo. Bom, e aqui é um grande auge, né, pro Flash Reverso. Porque aí o vilão ia ganhar adaptações, né, fora dos quadrinhos. E aqui eu tô falando das animações daquele universo compartilhado dos Novos 52, e aí também a série do Flash. Em 2013, a DC lançou uma animação que adaptou o Flashpoint, chamado aqui de Liga da Justiça Ponto de Ignição, que é considerada por muitos até hoje uma das melhores animações da DC. Em apenas 1h e 20 e poucos minutos, ela sintetiza os principais pontos da HQ. E tem aquela cena incrível, né, do Flash Reverso batendo no Flash e dizendo: "Fui eu, Barry, fui eu esse tempo todo." E todo mundo lembra dessa cena.
Para muitos, esse foi o primeiro contato com o vilão e que o popularizou bastante. O Flash Reverso também é surpreendentemente o vilão de uma outra animação do universo dos 952. O filme Esquadrão Suicida Acerto de Contas. A participação dele é bem extensa nessa animação e tem todo o mistério de por que o Flash Reverso não tá com a força de aceleração. Rola uma ligação direta com o Flashpoint e no final, para variar, parece que o Reverso morreu de vez. E junto com essas aparições aí do Flash Reverso nas animações da DC, também teve a grande aparição, né, do personagem no Arrowverse, que foi no primeiro spin-off lá da série do Arrow, focada então no Flash. E também esse foi o primeiro contato de muita gente que nem olhava quadrinhos nem nada e pôde ver esse primeiro conceito do Flash Reverso. Na série da CW, basicamente toda a história das duas primeiras temporadas gira em torno da figura do Will Bard, que começa a série mudando a história do Flash. A sua história nesse universo da série é bem fiel aos quadrinhos. Ele é um cientista do futuro que conseguiu replicar os experimentos que deram o poder ao Flash. Voltando no tempo, ele descobre que o seu destino é ser o Flash Reverso, o maior vilão do Flash, e isso faz ele enlouquecer. Então ele decide voltar no tempo e matar o Flash criança, só que uma versão futura do herói voltou no tempo para impedir ele. E no meio dessa luta, o Eobard acaba matando a Nora Allen. E assim como nas HQs, o pai do Barry acaba incriminado. E essa versão do personagem tem muita influência do Flash Reverso do Geoff Johns e também da era clássica dele. E muita gente elogia e gosta muito aí como o Flash Reverso é trabalhado nessas primeiras temporadas de Flash. Não só faz parte aí do auge, né, desse vilão, como também o próprio auge aí da CW, né? E voltando agora para os quadrinhos, vamos falar agora então da nova origem, né, do Flash Reverso, que veio com a reformulação então dos 952. E ela foi lançada então em 2015. Nessa nova história é contado que Eobard Thawne era uma criança do ano 2463, quando ele acabou vendo seu pai matar a sua mãe. Ele cresceu bem traumatizado e mais tarde sofreu um acidente quando o raio o atingiu. Nisso, ele ganha acesso à força de aceleração e tenta dominar as cidades de Central e Keystone. Só que isso não durou, pois muitos admiravam o herói do século XXI, conhecido como Flash, e fez com que as pessoas se rebelassem contra ele. Isso faz o Eobard ficar com ódio do Flash, por ter tido uma vida feliz, com uma família feliz e ser amado pelas pessoas no futuro. Ele se enfurece e invade o Museu do Flash, queimando tudo lá dentro. Depois de acabar com a imagem do Flash, o Eobard começa a reunir aliados através do tempo, com acesso à força de aceleração, com o novo objetivo de destruir completamente o herói conhecido como Flash. Essa origem que eu contei ali, então, acontece durante um grande arco, então, dos 952, onde o Flash Reverso, então, é esse grande vilão. Depois de reunir os seus acólitos com a força de aceleração, o Professor Zoom começa a manipular a história para afetar o Barry. Ele começa fazendo o Wayne Allen fugir da prisão e também incriminando-o por ter assassinado um guarda. O vilão também incrimina o Flash por colocar uma bomba no departamento de polícia de Central City. O Flash Reverso ele pretende construir uma luva de roubo de poder que ele pretende usar tanto no Flash quanto nos seus próprios aliados. Até por isso, a sua própria equipe acaba traindo o vilão e ajudando o Flash, depois de terem descoberto o plano dele de roubar os seus poderes. E com isso, o Barry, novamente, corre mais rápido do que jamais havia corrido, e aprende que poderia acelerar o tempo, que permite derrotar o vilão e salvar o seu pai. Depois disso, o Barry entrega o vilão para a prisão de Iron Heights. E assim, o Flash Reverso ele teve uma origem ali bem diferente do que está habituado ali nesses 952, o que desagradou um pouco os fãs. Isso fez com que na fase então do renascimento da DC, o famoso Rebirth, a origem dele volta a ter aquela coisa da obsessão com o Barry, de uma forma então mais clássica lá do personagem que já tinha acontecido. Em 2017, na edição 25 da HQ do Flash do Rebirth, a origem do Flash Reverso é recontada, dessa vez com um toque de todas as versões. O Eobard ele cresceu obcecado pelo Flash, depois que seus pais morreram no acidente. Ele estudou muito sobre a força de aceleração e a vida do Barry Allen, até que um dia, misteriosamente, ele encontra uma cápsula do tempo com um traje antigo do Flash. Analisando as moléculas no traje, ele consegue manipular elas para ter acesso à força de aceleração. O Eobard então começa a querer agir como herói e se tornar o Flash no século 25. No entanto, ele não tinha muitas oportunidades para fazer heroísmo nessa era. Então, ele acabava criando, entre aspas, os seus próprios momentos heróicos. Até que um dia o próprio Barry viaja para o século 25. E honrado de ter encontrado o seu herói, Eobard fica muito emocionado. E o Barry acaba dando um conselho para o Eobard, que cada segundo é um presente, o que marca bastante ele. Porém, nessa mesma história, né, o Barry acaba descobrindo sobre, né, todos aqueles atos que o Eobard tinha criado, né, para salvar,
e ele acaba sendo preso. O Flash Reverso, arrependido do que fez, jura que vai melhorar e se tornar um herói digno do Flash. Depois de um ano, ele é solto e, querendo provar para o Flash que ele mudou, ele usa os seus poderes para viajar para o século XXI. Sentindo que não era digno de se considerar o Flash, ele tinge o seu traje de amarelo para ser como um dos ajudantes dele. Porém, ele acaba vendo o Flash entregando o relógio para o Wally, com o mesmo conselho que ele tinha lhe dado. Ele então vê que ele não era tão especial para o Barry, e isso o enche de ódio, fazendo ele perceber o seu destino. Ele volta para o século 25, tinge lá o símbolo do seu traje nas cores contrárias e jura que vai fazer da vida do Barry um inferno. Foi então que o Bart se torna um Flash Reverso. E essa nova origem aí do personagem do Rebirth, ela foi muito bem recebida. E o vilão acabou sendo usado depois para uma preparação de uma outra grande saga, que era o Doomsday Clock. Só que ele acabou participando da HQ Prelúdio lá, que foi do Bottom, que era um crossover do Batman com o Barry. Dando uma resumida nessa história, o Flash Reverso acaba, depois de ver um relâmpago, recuperando todas as memórias da existência dele pré-Flashpoint. E com todo o ódio de tudo que aconteceu, ele decide que irá atrás da energia do Bottom para alterar a vida do Barry de novo e destruir ele. Isso leva à Batcaverna, da Terra principal, que é onde está o Bottom. O vilão acaba lutando contra o Batman, que é humilhado pelo Flash Reverso. Depois de surrar o Batman, o Eobard acaba rasgando a carta do Thomas Wayne na frente do Bruce. Depois disso, ao encontrar o Bottom, ele é iluminado por uma luz azul do Dr. Manhattan e aparentemente acaba sendo vaporizado aqui de uma forma que só resta os seus ossos e o uniforme do Flash Reverso. Mas como nós já entendemos, né, o Flash Reverso ele nunca realmente está morto de fato. Logo após isso, o vilão ele voltou à vida apenas para morrer de novo num novo arco da revista do Flash, chamado A Cor do Medo. Na história, vemos que os restos mortais do Eobard foram levados para o necrotério dos laboratórios Star para serem estudados, mas por causa da força de aceleração negativa, ele acaba ressuscitando completamente. Tendo recuperado as memórias da sua vida pré-Flashpoint, Eobard viaja de volta para sua época, onde ele acaba descobrindo que tudo estava diferente por causa das mudanças na história. No passado, a Iris West chega em casa junto com o Kid Flash, Wallace West, e na sala eles encontram o Flash Reverso. Mas ao invés de atacar os dois, o que o Eobard quer é interrogar a Iris sobre as mudanças que aconteceram com o tempo. O Wallace tenta lutar contra ele, mas o vilão o derrota facilmente, enquanto ele grita que este não é o Kid Flash de verdade. Depois disso, o Eobard também percebe que a Iris não sabe da identidade secreta do Barry nessa linha do tempo. Com isso, ele rapta ela e a leva para o século 25, prendendo-a no Museu do Flash para atrair o Barry. Quando o herói chega no futuro, o vilão o manipula na luta e acaba batendo muito nele. Enquanto explica que o que ele queria eram respostas do que aconteceu na linha do tempo. Eles desmascaram o Barry na frente da Iris, revelando sua identidade para ela, enquanto ele fala sobre como o Barry está destinado a magoar todas as pessoas importantes para ele. Ele leva os dois para um ponto no futuro, onde é mostrado que os filhos do Barry e da Iris, que são dois gêmeos chamados Dawn e Dawn, eles se tornaram bandidos. E eles estão devastando Central City. Tudo porque o Barry acabou negligenciando eles por estar ocupado demais sendo o Flash. O Eobard diz que irá deixar a Iris em paz se o Barry correr pela força negativa com ele. Algo que o Barry acaba aceitando por querer proteger a Iris. Mas por ter mais experiência com a força de aceleração negativa e ficar distraindo na corrida, o Reverso consegue enganar e prender o Barry na força de aceleração, mas ao voltar para Iris, quando o vilão tenta matá-la, ele é atacado por uma versão negativa do Flash Barry. Pessoal, o Barry absorveu parte da força de aceleração negativa para derrotar o Eobard e se tornou o Flash negativo. Os dois depois lutam e o Eobard fica impressionado com quão lindo o seu maior inimigo ficou. E ele pede para que ele abandone a família Flash e se junte a ele como seu amigo e parceiro, coisa que o Barry recusa na hora. E então, o herói, usando seus novos poderes, absorve toda a força de aceleração negativa do Reverso, o deixando sem poder. Nisso, o Flash Reverso começa a gritar sobre como ele irá voltar, como ele sempre faz de novo e de novo para tornar a vida do Barry um inferno. Mas dessa vez a Iris chega e dispara com uma arma que estava em exibição no Museu do Flash, o desintegrando. E sim, mais uma vez, o Flash Reverso morreu aqui. E a grande ironia dessa vez é que foi a Iris que matou ele, né? Que pelo que a gente já viu nesse vídeo aí, eles têm um passado lá atrás, né?
Depois disso, nós vamos agora para as últimas duas grandes sagas aí que teve até o momento do Flash. E sagas concluídas, né? Que é do arco de um outro vilão Paradoxo e também a saga final da HQ do Rebirth do Flash. O vilão Paradoxo foi sendo construído em grande parte das HQs do Flash no Renascimento, mas ele realmente começa no prelúdio em The Flash número 88, onde é revelado para nós que quando esse vilão tentou dominar o século 25, ele foi parado pelo Eobard, junto com um grupo de velocistas, chamados de Renegados, e eles usaram um para-raios poderoso. O Paradoxo é muito forte e não deixa nenhuma alternativa para o Barry, a não ser ir atrás do próprio Reverso. O Barry viaja no tempo, até o dia em que o vilão matou a sua mãe, e não faz nada. Ele está lá para avisar ao vilão que o Paradoxo conseguiu fugir da sua prisão dimensional, e que precisa da ajuda do Eobard. O Flash Reverso propõe que ele e o Flash trabalhem juntos para salvar o multiverso, como sempre deveria ter sido. Primeiro, os dois vão para o futuro, recuperar o para-raios do Eobard, que fica horrorizado com o que o Paradoxo causou. Então, os dois viajam para antes do cientista chamado Chris se tornar o vilão Paradoxo. E aqui é algo realmente sem precedentes, né? Que é o Flash e o Flash Reverso trabalhando juntos. Só que isso não dura muito tempo, porque assim que eles chegam no passado, o Flash Reverso ele quer matar logo de cara esse cientista. E o Barry, obviamente, não quer que isso aconteça. E enquanto eles estão discutindo ali, isso dá tempo para o Paradoxo, então, vir lá do presente para o passado na sua forma poderosa. E o vilão mata a si mesmo para se alimentar da energia do Paradoxo que ele criou. O Flash Reverso tenta acertá-lo com seu para-raios de novo, mas é inútil dessa vez, pois o vilão está muito mais poderoso. Inesperadamente, quem acaba derrotando esse vilão é o próprio Flash Reverso, que volta no passado e faz com que o Paradoxo, na forma humana, fique dessa forma e ele viva feliz com a sua família, eliminando assim esse grande vilão da existência. Isso faz o Barry ficar orgulhoso e finalmente achar que poderia começar a confiar no Eobard. Mas quando o aliado deles, o Godspeed, aproveita para perguntar ao Eobard se ele sabe quem tinha matado o irmão dele, é então que o Flash Reverso revela suas verdadeiras intenções. Ele quebra o pescoço do Godspeed na frente do Barry, revelando que foi ele quem matou o irmão do Godspeed e que ninguém se lembraria dele no futuro. O Barry fica completamente horrorizado com a traição, e o Flash Reverso parte dali do presente, dizendo que irá criar sua própria família Flash. E pessoal, agora a gente chega aí no último arco finalizado, né, envolvendo o Flash Reverso. E que todos esses anos e grandes arcos a gente viu do personagem aqui nesse vídeo, esse último arco aí da fase do renascimento do Flash, ele tenta talvez dar um final feliz para o Flash Reverso. Exatamente após o arco do Paradoxo, é mostrado que o Eobard começou a doutrinar os filhos do Barry e da Iris, daquele futuro alternativo onde eles são do mal, e trazendo eles para o seu lado. Dawn e Adal se juntam ao Flash Reverso e a sua Legião Zoom, formada por Gorilla Grodd, o Tartaruga e vários outros vilões do herói. É então que ele começa a pôr o seu plano em prática, voltando no tempo para emboscar o Barry e depois de nocauteá-lo, Flash Reverso usa sua vibração para possuir o corpo do Barry e se passar por ele. E isso mais uma vez acontecendo aqui. Com isso, ele age como Flash por um tempo, até que ele começa a tentar convencer o Bart Allen a deixar de ser um herói e o desafiando para uma corrida. Mas o Bart entende rápido o que está acontecendo e ataca o Eobard no corpo do Barry, na frente da Iris e dos seus sobrinhos. Surpreendido por esse ataque, o vilão acaba fugindo, indo até o túmulo da Nora Allen, para absorver mais energia temporal para continuar controlando o corpo do Barry. Mas a Legião Zoom fica confusa e nervosa com esse andar do plano do Eobard, e isso dá tempo para a família Flash os achar. E no meio desses acontecimentos que eu falei ali, o Flash Reverso ele tá lutando também internamente para manter lá o Barry Allen, né, dentro do seu corpo lá. Mas tá cada vez mais difícil de manter esse controle. O ataque da família Flash permite que o Barry volte a ter controle do seu próprio corpo. E junto da família Flash, eles também libertam o Max Mercúrio e a Jessie Quick, que tinham sido presos pela Legião Zoom na força de aceleração. Nisso, uma grande luta se inicia em Central City, com Max trazendo mais aliados para a família Flash e o Flash Reverso trazendo mais vilões para a Legião Zoom. Essa luta é muito grande mesmo, mas o grande foco é na luta entre o Barry e o Flash Reverso. Nessa luta, o Reverso começa a revelar que ele e a Legião Zoom estavam trabalhando para cada vez mais deixar o Flash sem aliados e sozinho. Contudo, essa luta é interrompida por uma explosão de energia do Wally West, que acaba assustando o vilão e fazendo ele decidir correr para a força de aceleração, com Barry indo atrás. É nessa corrida dos dois que o Barry reflete sobre toda a jornada deles e decide que, finalmente,
Era hora de perdoar o Flash Reverso por tudo que ele fez. Deixar esse ódio de lado. O Eobard fica enfurecido. Ele não acredita no que o Barry está dizendo, depois de tudo que ele fez, e começa a chamar o Flash de fraco. E ele fica também distraído. Nisso, o Barry aproveita para ultrapassar o Eobard na força de aceleração, e mudando a história do Flash Reverso dessa vez. O Barry alterou a linha do tempo e fez com que, no final, o Eobard virasse apenas um curador no Museu do Flash, apagando o Flash Reverso da existência e dando uma vida pacífica para Eobard, ao lado do seu herói, o Flash. E aqui a gente chega, por enquanto, aí no grande último arco que teve aí do Flash Reverso. Mas com certeza aí o personagem, né, ele vai ter outros grandes arcos aí e vai voltar em muitas revistas. E também possivelmente em sagas. Mas a gente pode ver que ele teve bastante pontos altos aí ao longo da sua trajetória. E realmente se tornou aí um dos vilões mais famosos da DC. E é isso, galera. Esse então foi o auge e queda aí ao longo da história do Flash Reverso até o momento. E deixa aqui nos comentários já se esse é o seu vilão favorito, quais que são suas principais passagens do Flash Reverso, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as notificações do canal. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos a campanha de financiamento no Padrim e também o Seja Membro aqui no YouTube no Clube de Canais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.